Bora, né? Vamos juntos até o meio-dia com muita informação, como a gente disse. Estamos recebendo aqui com muita honra, né, Tenente Tiago do Corpo de Bombeiros, para a gente falar novamente sobre temas importantíssimos para a nossa comunidade. Tenente, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, é sempre bom e importante vir aqui esclarecer a situação e ter essa oportunidade de passar um pouco de informação para a população. Maravilha. Começou o tempo da seca, começaram já os foguinhos por aí, né? Esta semana, inclusive, a gente viu notas da Assessoria do Estado, dos bombeiros, aí sobre uma sala de situação. O que isso significa, Tenente Tiago? O que precisamos passar para a comunidade sobre? Exato, a gente conversava aqui que esse ano passou voando, né? É uma característica hoje da atualidade com muita tecnologia, acaba que o tempo passa muito rápido e já estamos novamente no período da estiagem. Foi um ano abençoado, teve muitas chuvas e nem por isso a gente deixa de fazer as preparações e prevenções necessárias para esse período, justamente para evitar o maior número de acidentes, de prejuízo financeiro e também danos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. E em vista disso, a gente já tem a sala de situação nossa planejada, montada, já com um oficial escalado para essa função. Ela fica em Sinop, o contato todos os dias diários com a nossa unidade aqui em Sorriso. E ela dispõe de todas as tecnologias, inclusive a minha favorita é a plataforma Orion, é uma plataforma do governo do estado de Mato Grosso que tem investido milhões nessa área de prevenção a incêndios florestais, que ela detecta os incêndios de forma impecável, muito rápida, com muitos satélites integrados, imagens reais de satélite também, devido à plataforma que tem de imagens, e auxilia bastante as nossas equipes de incêndios florestais. Então essa sala de situação ela já está pronta, né, em Sinop. E fora isso, a gente tem as atividades de prevenção locais, que envolve o apoio muito bom e inegável do Sindicato Rural, junto aos proprietários rurais aqui de Sorriso, que são uma força expressiva no combate aos incêndios florestais. Sem eles, a gente não conseguiria controlar todos os incêndios. É algo muito bom poder contar com os produtores rurais. E também com a Prefeitura Municipal de Sorriso. O Poder Executivo, a gente tem uma parceria muito forte, um aumento de efetivo, né, graças a esse apoio. E também a contratação de brigadistas, disposição de caminhões-pipas, tudo isso é feito de forma bem antecipada ao período para evitar o máximo possível que as tragédias sejam bem danosas. Muito bem. O senhor falou de vários olhares, é amplo, né? Esse olhar que precisa ter um conjunto de situações. E a outra parte é a comunidade, né? Exatamente. Agora a gente faz a parte nossa de prevenção, divulgação, vem aqui nas rádios, alerta a população conforme estou aqui hoje. Já fomos em todas as escolas municipais praticamente para fazer esse alerta às crianças e adolescentes, que eu tenho certeza que eles levam a mensagem para os pais e responsáveis. E aqui o nosso apelo, né, à comunidade, porque eu sempre digo, basta uma pessoa dentre 1000 para causar algo grave no nosso município. Então, é preciso respeitar esse período, é preciso mudar essa cultura de que só tem como fazer uma limpeza com o uso do fogo, não é isso. Causa muito mais sujeira, o prejuízo devido às multas são até maiores do que contratar um maquinário especializado para esse tipo de situação, e sem falar que a gente aumentou, justamente com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança e do Governo do Estado de Mato Grosso, o número de câmeras Vigilância. Aqui. Exatamente, e esse ano a gente vai com tudo na responsabilização. Tentamos, por todas as formas, evitar que a tragédia ocorra. Mas caso ocorra de forma intencional, ou seja, criminosa, eu garanto aos senhores que haverá prisões feitas aqui no município. Não é o que a gente quer. O Corpo de Bombeiros ele está ali para ajudar a sociedade, não para prender ninguém. Mas tem pessoas que causam mal a outra que precisa ser contido. Tem que ser contida, essa é a palavra mesmo. A princípio, né, já que a pessoa não tem o bom senso, né, que não precisa queimar resíduo, por exemplo, Sorriso tem todo tipo de necessidade resolvida para destinar, né, resíduo de toda espécie. Então, por que botar fogo, né? Exatamente, não tem sentido algum isso. E dependendo da estiagem, quando chegar no mês de agosto, setembro, o incêndio ele se espalha. Às vezes a pessoa ela tem a intenção de colocar fogo num pequeno lote que rapidamente se propaga para uma área maior e pode já tomar conta das lavouras próximas à residência e fica aquela loucura. Recentemente, tem uns 2, 3 dias, a gente atendeu e olha que nem chegou no período de estiagem
Acabou de chover, semana passada deu uma chuva boa, Exatamente, né? esse ano foi abençoado, como eu disse aqui no início. Uhum. E a gente atendeu um incêndio de grande magnitude próximo ao lixão, não foi no lixão propriamente dito, foi numa área de vegetação ali perto. E gastamos a tarde inteira para controlar esse incêndio com o apoio da Defesa Civil Municipal e alguns caminhões-pipas da Prefeitura. Olha só. Olha o prejuízo que isso causa, porque o nosso caminhão de incêndio estava lá. Tinha uma ambulância à nossa disposição das equipes. Se acontece alguma tragédia maior, Deus me livre, no município, a gente demora um tempo muito maior para atender devido a alguém que colocou fogo na vegetação. Isso não faz sentido, isso tem que ser responsabilizado. E identificou que foi criminoso esse fogo aí. Exatamente. Não tem muito sentido também pegar fogo por conta espontânea. Nós já falamos em outros momentos aqui, isso é muitíssimo raro, né? Acontece, mas é muito raro, são condições extremamente específicas. Quem já acampou sabe o tanto que é difícil fazer uma fogueira. Então, o que acontece, e eu realmente acredito, é incêndios acidentais. Às vezes um acidente de trânsito ocasiona um incêndio. Às vezes, né? exatamente, às vezes a pessoa está arando o solo, a grade esquenta demais, algum acidente pode ser que aconteça. A energia também é comum, um acidente com fiações energizadas ocasionar o fogo. Mas sem a ação humana, naturalmente, é muito raro. Muito raro. Então, realmente tem que responsabilizar, né, quem está aí causando isso. Outra situação que é importante a gente colocar, estamos na iminência de ver bombeiros com uma nova vestimenta, um uniforme que agora segue padrões internacionais, é isso, Tenente? Exatamente. O Corpo de Bombeiros do Militar do Estado de Mato Grosso aderiu ao que foi preconizado pela Ligabom, né, a Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil, e adotou o uniforme laranja. É um uniforme chamativo, a cor é proposital, é a cor internacional de salvamento, com algumas características a mais nesse uniforme que visa o conforto e um certo melhor uso operacional do militar com seu, que é o nosso EPI, né? Não deixa de ser nosso EPI, a nossa farda. Então ele tem algumas tecnologias a mais. E o que chama a atenção é a cor mesmo. As pessoas têm falado bastante isso com a gente, sobre a cor laranja. Não é uma cor comum aos olhos da população. Sim. Leva um tempo para acostumar, mas aqui em Sorriso, mês que vem, provavelmente os senhores irão ver várias fardas laranjas rodando na cidade. Todos vão usar isso sempre, daí vai trocar realmente, substituir. Exatamente. O nosso uniforme CAC, ele não deixa de ser regulamentado, então ele vai continuar fazendo Pode ser parte, usado. Exatamente, ele continuará fazendo parte dos nossos uniformes. Só que até por uma padronização, faz parte do militarismo, né, esse tipo de padronização, e justamente por vir essa cor ter algumas pesquisas científicas de que ela é melhor no uso do salvamento, a grande maioria da tropa ficará 100% com o uso do laranja. Isso é muito bom para a visualização dos incêndios florestais, que a gente acabou de tratar aqui. Perfeito. O CAC, ele se camufla na natureza, então quando a gente está fazendo combate é muito difícil, às vezes, enxergar nosso companheiro, às vezes com apoio de aeronave ela não enxerga os combatentes ao solo. E o laranja, ele vai permitir com que isso ocorra. Muito bom, isso é importante, né? Estamos avançando. O senhor falou do uso de EPI, seguidamente ainda, bombeiros precisam deslocar para atender acidentes, né? Com situações em que a pessoa não utilizava equipamento de proteção, né, Tiago? É algo muito triste, porque eu falo, não há nada mais triste do que você atender um trabalhador. Não há nada mais triste. A pessoa, ela saiu de casa, foi ganhar o sustento da família, e no momento de trabalho, de ganhar seu ganha-pão, ela acaba se acidentando. E normalmente por desrespeito às normas de segurança, eu falo que quando a gente perde o medo, é onde o acidente acontece, né? Tem que manter aí um pouquinho de medo, né? Exatamente, a gente acostuma com a rotina, fala assim, não, no início usa tudo certinho, bonitinho, aí depois vai deixando por conforto, porque cai na rotina, enfim. E aí, infelizmente, de repente, nossas equipes estão atendendo alguns acidentes de trabalho desses. E a queda é o maior volume, né? A queda de alturas médias, pequenas ou grandes, enfim, sempre tem um risco, né? Exatamente. Eu não tenho os dados agora específicos, mas eu garanto que pelo menos umas
uns 2, 3 acidentes por semana aqui em Sorriso a gente atende. É bastante isso, né? É muito alto o número de acidentes por nível elevado. Isso falta de consciência do trabalhador ou da empresa ofertar EPI? Como é que é isso? É Vinete? algo complexo a ser dito e difícil de generalizar. Cada caso é um caso. Certo. Mas eu, particularmente, nas ocorrências que eu já atendi, eu já vi muito descaso do trabalhador. Ele acha que não precisa, eu sou hábil para fazer isso Na sem. verdade, cai no costume. Não é nem por orgulho ou arrogância, literalmente cai no costume. É mais confortável trabalhar sem, a gente olha assim e fala assim, ah, não, 3 metros só de altura, vou subir aqui rapidão na escada e fazer esse trabalho na laje, fazer esse trabalho nas telhas, e acaba que, por costume mesmo, vai abandonando o uso do EPI. Claro que as empresas têm a sua responsabilidade em relação a isso. Tem que cobrar o uso, né? Se for a empresa. Exatamente, tem que fiscalizar. Essa rotina também recai em relação ao empresário em algumas vezes. Eu já atendi situações dessas que o empresário ele estava no local, pode até ter sido desleixo ali de quem atuava por ele ter o equipamento, mas o empresário estava no local e podia ter cobrado. Então, é por isso que eu falo, é bem complexo dizer de quem é a culpa, mas eu acho que acaba sendo de um todo, né? É como se o senhor imaginasse sair, o senhor falou do combate de incêndio no trecho, no campo, na mata, sem usar o uniforme, né? Exato. Que ajuda a visualizar, né? Exatamente. E aí, se o meu militar, ele para de usar o EPI para ficar um pouco mais confortável, é um também risco. não deixa de ser culpa minha, né? Como comandante adjunto da unidade, de não visualizar se o meu militar está ou não utilizando todos os EPIs nas ocorrências. E é muito fácil para eu fiscalizar. Então, por isso que eu falo, acaba sendo uma culpa de ambos, né? Precisamos Tanto do bombeiro avançar. militar na ponta da linha, quanto do comandante adjunto que não fiscalizou o uso correto do EPI. Consciência. E agora, para a época da seca, consciência em relação ao fogo, né, tenente? Para a gente ir fechando já, que dica o senhor deixa para o nosso ouvinte aqui? Olha, por favor, é uma clemência. Realmente respeite esse período proibitivo nosso. Como eu disse, mude essa cultura de que o incêndio ele faz algum tipo de limpeza. Não brinque com fogo, cuidado, justamente porque pode ser acidental as queimadas agora nesse período de seca. Mato Grosso ele sofre muito, realmente vários dias. Ano passado chegou a 3 meses, esse ano não vai chegar tanto, mas ano passado chegou a 3 meses de estiagem aqui no município. Então tem que ser respeitado. E caso você veja alguma situação criminosa em relação a incêndio em vegetação, tente, claro, sempre se resguardando. Após chamar a ajuda de 193, que é o do Corpo de Bombeiros, para apagar o fogo, tente fazer uma imagem, uma gravação, algo do tipo, e de maneira até anônima, se preferir, pode repassar isso às autoridades, seja do Corpo de Bombeiros, seja a Polícia Civil, porque a gente com certeza vai utilizar essas imagens, vai ajudar bastante para responsabilizar as pessoas. E a partir do momento que 1, 2, 3 pessoas são responsabilizadas, as outras param, cessam. Isso é estatística, não sou eu que estou falando por dizer. Quando a gente responsabiliza 2, 3 pessoas, acaba diminuindo bastante o número de incêndio florestal. Então, se a população conseguir ajudar nessa denúncia, nessas gravações de imagem, isso fortalece bastante o município ficar limpo. Perfeito. Muito obrigada pela vinda, tenente. Sempre de portas abertas aqui a Sorriso FM para o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade novamente.